E no playstyle dessa semana a gente vai falar sobre o Patrick Lindbergh e o Forest. Ele tem 26 anos de idade e é do time Ninjas em Pijamas. Seu mapa favorito é The Nucky e sua arma favorita é a M4A1 silenciada. Atualmente em suas partidas ele tem tido 67% de HS e seu evento favorito foi o ESL One. Seus times anteriores foram VXO, Embrace, B-Grip, Fnatic e SK. Vamos pro playstyle desse mito. Fala galera, Noted aqui com mais um playstyle para vocês. Como vocês já sabem sobre o Forest, e vamos começar já, que eu tô ansioso. Vamos entender a padrão do Forest. O Forest é um cara muito inteligente, tá? Então ele joga como Coringa aqui na The Nucky. Então o Coringa, o que o Coringa deve fazer? Ele cuida de praticamente todos os backups que tem que ser dado, tanto para o fora que desceu pro secreto, aí ele tem que descer para ajudar, ou se o fora tá passando, ele vem aqui para ajudar, tanto dessa posição quanto do vidro aqui, que ele usa bastante, ou ele fica aqui na B fazendo alguns team plays com o Fiflane, tá? Ou também, obviamente, ele vem para e ajuda a A quando está entrando, estourando A. Então o Forest ele filtra informações que o time dele passa para ele e conforme as informações são dadas, ele vai indo, se movimentando no mapa conforme essas informações. Vamos dar uma olhadinha na padrão do Forest aqui na B junto com o Fiflane. Dá uma olhada. Então, como vocês puderam ver, o Forest veio aqui, ajudou o Fiflaren e ele não foi pra A pra ajudar a galera da A. O que ele fez? Ele recebeu uma informação do time dele que tinha um cara passando fora e veio aqui pra escada tentar pegar a passagem aqui. Essa posição é uma posição que o Forest utiliza bastante, galera. Muito, muito mesmo. É uma das posições que ele mais usa na hora de pegar o fora passando e depois voltar pra descer aqui pro bombsite B. A gente já vai falar sobre isso também, tá? Agora a gente vai falar sobre o anti-eco dele. O que ele faz no anti-eco? Como eu falei para vocês anteriormente, o Forest tem um trabalho em conjunto com o Fiflaren aqui na B, tá? Então o Fiflaren joga a rampa e o Forest joga aqui como Coringa. Então o que acontece? No anti-eco, nada mais do que mirar e ver se a galera vai entrar ou não. Só isso. Vocês vão ver um erro do Fiflaren aqui, que ele viu que era rush e tentou dar cara para matar uns 4 ou 5 aqui. E percebe só a inteligência do Forest. Ele só ficou aqui meio corpo na posição. No CSGO não tem muito essa parada de meio corpo, mas ainda assim funciona. Deixou a galera entrar na calma, deu uns tirinhos e pegou a galera entrando. Dá uma olhada. Bom, então conseguiram reparar o erro do Fiflaren? Anti-eco B, galera, é simplesmente sentar aqui, deixar a galera entrar e o cara que é o Coringa, que é o papel do Forest, só mirar aqui, sem problema, tá? Então já fica uma dica pra galera, pro cara que joga rampa aqui. Agora, outra posição que o Forest faz no anti-eco é essa daqui, tá? O Fiflaren fica aqui buscando informação para ele se é B, se não é, se tem rádio ou não. Ele fica meio que escondido aqui. Viu que a galera tá entrando? Mira aqui mais ou menos. O Flash vai bater, vai cair aqui em cima e já pode dar cara com ela, tá? Então é basicamente isso assim, bem de boa, bem facinho de fazer. E uma flash bem bacana para segurar, tá? Vai cegar bastante. Agora a gente vai falar sobre as posições que o Forest utiliza no bombsite da B, lá na rampa aqui embaixo, tá? Então, como o Forest ele é um coringa, ele está sempre se movimentando. Uma das posições que ele mais utiliza quando a galera passa fora é essa daqui, ó, que é até chamada de Forest essa posição, tá? Então, se o cara abrir a porta aqui, normalmente os TRs vêm aqui, né? Abre a porta, dá uma mirada, tal. Aí o Forest tá aqui só marotando, pegando essa frechinha, tá? É uma posição muito boa de ficar. Lógico, você tem que ter uma mira boa para ficar nessa posição, porque na minha opinião é meio que vantagem TR, tá? Você ficar nessa posição, porque repara, pro TR é meio que aberto, é mais aberto do que pro CT, ó, dá uma olhada.
você vem aqui de CT, por exemplo, é mais abertinho para os TS, tá? Então tem que tomar cuidado se for ficar nessa posição. Ou fica aqui e deixa entrar no bomb também, é uma opção também, o Forest faz isso de vez em quando, tá? A segunda posição que ele faz aqui na B, essas posições, galera, se a galera já tiver passado o secreto, tá? Aí você que é o Coringa, você vai descer e tal, e vai fazer essas posições. A segunda posição que ele fica é essa aqui, ó, em cima dessa paradinha, aí só deixa a galera entrar, pega um cara, a galera que entrou no bombe aqui, vou até mostrar ele em ação nessa posição, dá uma olhada. Lógico, galera, não é uma posição muito segura de se ficar. Ele tinha a ajuda de alguém que estava adulto, acho que era o Get Right, que ele estava mirando o vidro aqui, se eu não me engano. Então é uma posição que exige um pouco de team play também, tá? Então tem que saber jogar nessa posição. Eu cheguei a ver, é uma coisa bem a besta, mas eu cheguei a ver ele fazendo uma flecha assim também, depois caindo para ver se tinha alguém. Isso pode ser uma coisa que, se você tá no meio de round, você viu que abriu a porta e não entraram, é uma coisa que você pode fazer para ver se tem ou não, tá? É uma das opções aí. Bom, agora a gente vai falar sobre o backup A do Forest, tá? Então, digamos que a galera que ele tava aqui para B, ajudando os caras, a galera da B e tal, ou tava ajudando fora, e de repente a A caiu. O que ele faz? Ele tem algumas flechas aqui que ele utiliza para dar o backup. A primeira delas, se mirar nessa escadinha aqui, ó, meio que na ponta dela, solta. Ela cai dentro do bombe, cega todo mundo, tá? Que ela cai aqui em cima. É uma boa flash, ele utiliza bastante, percebi isso. E a segunda flash, ele meio que taca assim, para cair no bombe mesmo, já subir, tá? Essas são as duas flechas que eu vi o Forest mais utilizando. Lógico que tem essa flecha aqui tabelada também, que eles podem utilizar. Aí vai de cada um, mas o estilo de backup dele mesmo é utilizando essas duas, tá? Percebi bastante isso. Uma coisa que ele faz bastante também, que eu acabei esquecendo de falar, é o tip lane com fora. E ele pega muitas kills assim, pessoal. Você que joga de Coringa, fica ligeiro nessa posição. Eu uso bastante, cara, é muito boa porque meio que surpreende, tá? Então, começou o round, tá primeiro respawn, fala pro cara, o cara da B lá, o Fifline, smoke aí que eu vou ajudar o fora. Aí você já vem aqui pra cima, já vem aqui por cima mesmo. Chegou aqui, faz um walkzinho, não pode cair, tá? Faz um walkzinho e abre. Aí o que vai acontecer? Vai ter ou um cara galpão seu ou um cara secreto. Você vai estar aberto aqui. E você vai deixar esse cara livre para olhar a montanha de boa quando você está mirando aqui embaixo para ele. Ou vice-versa. Você pode mirar a montanha e o cara pode mirar embaixo para você. Pode avançar até a vermelha e mirar aqui embaixo. Tá? Então são duas coisas que o Forest e o Get Right fazem aqui fora. Bem bacana. Se você tiver um cara que joga com você, faz isso que vai dar muito certo, galera. Bom, voltando a falar um pouco da B aqui também, também pode rolar aquele pezinho na B, né? Então, para quem não sabe, você aqui no CSGO você pode subir aqui em cima, ficar em cima desse cano aqui e pegar a galera entrando no B, tá? Isso não é proibido, em campeonatos é permitido. A galera tem feito muito isso, inclusive, e é uma posição meio que roubada, porque você fica no escurinho aqui e tal, você pode pegar a passagem aqui e tal, então é bem bacana essa posição, tá? Vou mostrar o Forest e o Fifline fazendo e depois eu vou dar uma dica de como que é fácil fazer esse tipo de coisa. Bom, então galera, uma dica que eu sempre dou pro pessoal que quer aprender a fazer isso. Primeiro de tudo, sobe aqui, tal, deixa o cara subir em cima de você. Aí que eu, em vez de contar até 3, ou em vez de tirar 3 vezes na parede e começar a correr,
Eu sugiro sempre que você jogue a sua arma, quando ela bater no chão, os dois começam a correr, tá? Então, o que acontece? O cara que tá embaixo, ele não precisa pular, tá? Só o cara que tá em cima que precisa pular. Porque o que dá o impulso é a corrida. O que dá o impulso pro pulo é a corrida, e não o pulo do cara de baixo, como era no 1.6, por exemplo, tá? Então, é basicamente essa dica, é bem facinho de subir, bem de boa. Joga a arma, caiu no chão, começou a correr, tá? E sempre pulando na pontinha aqui. Bom, pessoal, acho que basicamente é isso. O Forrest, ele é um cara que é inteligente, ele sabe utilizar as posições na hora certa. Acho que o que faz um jogador profissional tá no nível legal é ele saber escolher as opções dele. Então, por exemplo, você está passando fora, desculpa, você está passando fora, o Forrest vem aqui na escada, pega uma kill, 2 kills, já volta pra B, reesmoca, ou banga o parceiro dele, aí de repente o Gatchwet falou, oh, passou mais fora, aí ele já desce, já faz aquelas posições básicas dele. Então o que eu aprendi do Forrest, galera, o que eu absorvi dele, foi que ele faz as coisas, ele costuma fazer as coisas simples, mas ele faz com boa eficiência. Então, por exemplo, o Killian Tcheco, ele estava aqui numa boa, o que ele teve? Ele teve calma. Então é isso que vocês têm que aprender do Forrest. Se vocês forem assistir alguma demo dele, aprenda isso. Ele é um cara muito calmo, ele é um cara que presta atenção no jogo. Ele, lógico, ele tem aquela malícia do jogo que não pode faltar para nenhum profissional, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei assistir as demos do Forrest, sou muito fã dele. E é isso aí, galera. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Curte lá também, facebook.com/nota de CSGO se você curtiu, voltando as streams agora. E é isso aí, galera. Um abraço a todos, valeu.